Boa noite, a alegria de estarmos juntos para adorar o Senhor. E antes de estarmos meditando na palavra, queria mencionar, eu não estou enxergando daqui, mas nosso irmão Caio e Érica estão aí, e o Henrique está aí também? Está no berçário. Mas eu queria, se ele vier até o final do culto, por aqui, a gente queria apresentar o Henrique, filho do Caio e da Érica, que estão hoje morando lá em Manaus, mas membros dessa igreja durante muitos anos, e obviamente o Henrique não conhece ainda a história dos seus pais, mas a gente queria depois ainda, hoje, se der tempo, se ele estiver bem também, assim, acordadinho, orar por ele, apresentar para a igreja, para que nós estejamos orando, né, por esse casal tão amigo, que esteve tanto tempo conosco, infelizmente, como outros casais aqui da igreja, como o Daniel e a Manu, que também tiveram bebê esses dias, né? E o Guilherme e a Valquíria, que também ainda estão para ter bebê, né? Estão para ter bebê, são casais que congregaram na nossa igreja, estão abençoando outras igrejas agora, graças a Deus, mas a gente tem que estar sempre orando por eles e lembrando, né? Porque apesar da distância, a amizade, o amor continua aí até um dia nos encontrarmos, como hoje, graças a Deus que eles vieram aqui, e também, quando for em Manaus, procura também o Caio e a Érica para comer um tambaqui, né? O Caio não aguenta mais comer tambaqui. Muito bem, irmãos. Então, nós queremos hoje começar um novo estudo, né? Obviamente dentro da palavra do Senhor, mas numa novo texto, em 1 Coríntios, que é uma epístola muito importante, todas são, mas essa em especial porque traz muitas doutrinas significativas para a vida da igreja. Nós, ano passado, encerramos o livro do profeta Isaías, não todo, claro, mas num ponto onde dava para parar, exatamente no capítulo 6, que foi o chamado do profeta Isaías. Em outro momento, a gente volta para o livro de Isaías, a gente estuda um pouco do Antigo, um pouco do Novo Testamento, para a gente entender que as duas alianças, embora a nova aliança que nós estamos vivendo nela, para nós, obviamente, é mais significativa, mas não entendemos a nova aliança se não estudarmos a velha aliança do Antigo Testamento. E para começar o livro de 1 Coríntios, que foi escrito também pelo apóstolo Paulo, é interessante pensar na seguinte pergunta: como você enxerga a igreja do Senhor Jesus Cristo? Essa pergunta ela é fundamental. Como você enxerga a igreja de Jesus? Ou seja, como é que você interpreta a igreja? Qual a sua expectativa da igreja? O que é uma igreja para você? E às vezes eu, nos meus anos como crente, já vi muitas pessoas dizerem que amam a igreja, e a igreja é isso, é aquilo, é maravilhoso, é um tempo de comunhão, é excelente, mas nos momentos difíceis é que nós sabemos quem são os crentes da igreja, certo? Isso é importante. Eu quero que você pense nisso, porque no momento difícil, perseguição, dificuldade, um problema, escassez financeira, é o momento onde os crentes que amam Jesus e entendem o que é a igreja, estão ali, na igreja. Conte conosco. Não é dizendo isso para o pastor, certo? É dizendo para a igreja. Conte conosco. Mas outros não. Quando acontecem as dificuldades na igreja, roupam a igreja melhor, porque essa daqui já não está tão boa. Essa daqui já está difícil. Eu vou para aquela ali, aquela é bom, pastor ali, ó. Né? E até, Daniela me mostrou essa semana um texto que circulou na internet, muito interessante, sobre a ideia semelhante àquela ideia do mito da grama mais verde, né? Tá, a igreja do outro sempre é melhor, né? Quem não é da Manancial diz, Manancial é uma igreja maravilhosa, sou doido para ir para Manancial, né? A turma fala assim. Aí quem é da Manancial, mas aquela outra igreja é maravilhosa, estou doido para ir para aquela igreja. E os crentes hoje são assim. Isso não existia no Novo Testamento, só tinha uma igreja, só tinha a igreja de Corinto. Você brigou com o irmão lá em Corinto, você não tem por onde correr. Você tem que pedir perdão ao irmão, ou dar o perdão, e se acertar, porque não tinha outra igreja lá. Como você enxerga a igreja? Você é cliente desta igreja? Ou você é um membro, servo do Senhor Jesus Cristo, e consequentemente servo da igreja de Jesus? E essa reflexão, ela começa aqui
e ela deve existir durante toda a nossa vida, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus, é o que nós vamos observar aqui, é a obra de Deus. Eu não estou falando da igreja batista regular, eu estou falando da igreja composta por aqueles convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é de Jesus, é de Deus. Quem é crente entende o que eu estou dizendo aqui, entende o significado deste culto, de ser membro de uma igreja, de estar participando, doando sua vida, porque não é só um empreendimento humano. Se fosse, era como uma ONG. Igreja não é ONG, né? Igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Nesta introdução à epístola de 1 aos Coríntios, nós vamos enxergar, ou pelo menos vamos tentar enxergar a igreja como Deus enxerga. A gente tem que ver esta igreja como Deus vê a igreja. Porque se você olhar a igreja como uma sociedade religiosa, um empreendimento humano, observando as falhas de cada um aqui, inclusive as minhas próprias, você não fica nem em nenhuma igreja. Você não vai aguentar viver em igreja. Você não vai compreender o sacrifício de Jesus para unir pecadores perdidos, mas redimidos pelo sangue dele, do Senhor Jesus Cristo. Você não vai compreender se você não enxergar a igreja com a ótica do Senhor. Vamos observar isso, uma forma de definir, compreender a igreja em 3 partes na introdução dessa epístola. A primeira parte diz assim: Deus é quem nos chama para a sua obra. Vamos ler o prefácio, verso 1 a 3. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você deve ter percebido, nesses 3 versículos, nós temos 3 partes importantes nesta introdução, que é uma saudação. É uma carta, uma epístola é uma carta que o apóstolo está enviando para esta igreja com propósito de resolver problemas na igreja de Corinto, e aqui ele tem um cabeçalho, digamos assim, né? Você manda um e-mail, tem um cabeçalho do e-mail, o assunto, né, e tudo, o tema daquele e-mail, né, o destinatário, quem está mandando, tudo isso no e-mail. E aqui Paulo diz quem ele é o autor da epístola, primeira parte. Segunda parte, aqui, o destinatário, ele vai falar da igreja de Corinto. E terceira parte, a bênção. Pronto, essa é a mensagem, encerramos por aqui, né? Podemos já ir para casa, mas é claro que não é verdade? Mas é só para você entender, nós vamos falar do autor, dos destinatários, os que receberam a carta, quem são os da igreja de Corinto, e a bênção final desta saudação. Essa carta, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela é palavra de Deus. Alguns textos do Novo Testamento nos mostram que o apóstolo escreveu 4 epístolas para a igreja de Corinto, mas só 2 foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Nem tudo que os apóstolos escreviam era palavra de Deus, mas o que era inspirado pelo Espírito Santo era palavra de Deus. Sendo palavra de Deus, isso é autoritativo. É autoridade para a vida dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Até esta introdução, ela tem elementos que nos ensinam e exortam a viver a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós vamos ver a primeira parte que trata do autor. E nós vamos entender essa verdade. Deus é quem nos chama para a sua obra. Assim como Deus chamou o apóstolo Paulo para a obra, Deus é quem nos chama. Você é crente em Jesus. Um dia você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Para quê? Ah, pastor, para eu ser livre da condenação do inferno.
Amém. Mas não somente para isso. Deus lhe chamou das trevas do pecado para você servir a Jesus e a obra de Jesus. Ele lhe salvou. Mas para você servir a Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus, que é a sua igreja. Jesus fez discípulos. Nós crentes somos discípulos de Jesus. Para levar o evangelho e o nome do Senhor Jesus, que é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus, levar o nome de Jesus até os confins da terra. Jesus lhe salvou. Não para você fazer o que você quer da sua vida. Ah, pastor, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Verdade. E não, né? É uma verdade e não é. Porque a vida nem é sua, é de Deus, Ele tira quando Ele quer, não é verdade? E você nunca vai fazer o que você quer. Você pensa que faz, você faz o que Deus deixa você fazer. E você acha que é você que está querendo, certo? Mas o que é que nós queremos dizer com isso? É que Deus é quem nos chama para fazer a obra dEle. Bote isso na sua cabeça. Essa é a missão de todo crente em Jesus. Olha o verso 1 que nós acabamos de ler. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Então, o primeiro versículo fala de Paulo que é um apóstolo, e ele foi chamado por Deus. Ele não foi ser apóstolo, pregar o evangelho e fazer a obra de Deus porque ele quis, mas foi porque Deus o chamou. E esse chamado começa na conversão e se estende ao longo da nossa vida. Todo crente em Jesus é um chamado. Vocação é a palavra, é um termo latino que se refere a exatamente isso, o ser chamado para algo. A vocação do crente é continuar a missão de Jesus Cristo, como eu tenho tentado repetir na nossa igreja. Nós não seguimos regras, nós seguimos a Jesus Cristo. Nós não replicamos ensinos éticos, nós imitamos a Jesus Cristo. Há uma grande diferença aí, porque você pode encontrar uma pessoa que segue princípios éticos e ser um ateu, e não crê em nada do Senhor. Isso não quer dizer que ele é um crente, mas quem segue a Jesus Cristo é crente no Senhor Jesus. Então, Paulo foi chamado exatamente para isso, e aqui ele foi chamado, a missão dele era muito mais específica do que a nossa. Nós não somos apóstolos, mas Paulo foi chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado com uma missão. E ele era apóstolo enviado com uma missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. A mesma missão, ou muito parecida com a de Paulo, é a nossa. Só que Paulo viveu integralmente para plantar igrejas, expandir o evangelho. A nossa missão também é essa. Jesus deixou essa grande comissão lá em Mateus 28, Atos capítulo 1, verso 8. Todo crente em Jesus é testemunha de que Jesus é Deus e que não há salvação se não for pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. A igreja faz um almoço, a igreja faz um retiro, a igreja faz o louvor em harmonia, a igreja faz vários eventos maravilhosos para a glória de Deus. Amém por isso, não está errado. Mas não esqueçamos a nossa missão principal, continuar a obra de Jesus Cristo. Então, por isso temos que conhecer bem quem é Jesus, para continuar a obra do Senhor Jesus Cristo, e é o que Paulo está fazendo aqui. A palavra apóstolo tem dois sentidos, como a maioria das palavras de todas as línguas tem no mínimo dois sentidos, certo? Não é só essa não. Às vezes tem palavras que têm múltiplos sentidos, isso é muito comum em qualquer língua. Mas especificamente aqui, você tem um enviado com uma missão num sentido mais amplo. Barnabé foi chamado de apóstolo. Barnabé era dos 12 apóstolos? Não, mas ele é chamado de apóstolo. Entendemos que no Novo Testamento, essa palavra apóstolo, no sentido mais amplo, era o nome dado para um missionário. O missionário era chamado de apóstolo. Ninguém chamava no Novo Testamento o missionário de missionário. Já é um nome moderno que a gente dá para os irmãos que vão plantar igrejas, pregar o evangelho em outras regiões. Mas Barnabé, que era um missionário, foi chamado de apóstolo, no sentido amplo. Mas no sentido estreito ou estrito, só haviam 12 apóstolos.
E um dos 12 era Paulo. Paulo era um dos 12 apóstolos. Então, isso é inegável, porque ele mesmo está declarando isso aqui. Vamos rememorar um pouco do chamado do apóstolo Paulo. Atos 9, verso 3, diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. A gente sabe da história de Saulo, que depois foi chamado de Paulo, seu nome latino. Ele era um perseguidor da igreja. Depois de sua conversão, ele se envergonhava muito disso. Mas ele foi salvo com um propósito. Deus derrubou, provavelmente ele estava ali, provavelmente num cavalo, galopando, indo para Damasco, ele tinha os seus guardas ali, ele ia lá prender cristãos, judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e ele foi lá para prendê-los, para maltratá-los, e então Jesus o derruba ali, para que ele pudesse parar e pensar no que ele estava fazendo. E obviamente o Espírito Santo agiu na vida dele, ficou cego por 3 dias, o Espírito Santo agiu, foi lá Ananias, revelou a mensagem de Deus para ele. Atos 9,15. Ananias não queria ir lá falar a mensagem de Deus para Saulo. Olha o que diz Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este, falando de Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, Deus falando, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado por Deus para servir na obra de Jesus, como Jesus queria que ele servisse. E Saulo já sabia que ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Ele já sabia disso. Em nenhum momento ele foi enganado, ludibriado. Foi dada uma esperança para ele: ó, crê em Jesus, porque Jesus vai resolver os seus problemas. Em nenhum momento foi dito isso, e nem devemos pregar o evangelho dessa forma, né? Mas ele foi porque foi chamado por Deus. Irmãos, dá para entender, Saulo, ele era benquisto na sociedade judaica. Ele provavelmente era o sucessor de Gamaliel, um grande rabino daquela época. Ele era um homem muito considerado, e jovem ainda, no meio das autoridades judaicas. Muito inteligente. E provavelmente tinha uma vida financeira estável. E ele deixou tudo isso para sofrer por Jesus? Como? Essas verdades espirituais são difíceis de entrar na mente do homem moderno, porque o homem moderno nasceu sem querer sofrer. Ah, pastor, então a gente tem que sofrer? Ser crente é sofrer? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato é que desde que o pecado entrou no mundo, ninguém deixou de sofrer. E se você acha que nessa época em que vivemos, vamos conseguir viver sem sofrer, não vamos. O crente mais santo do mundo, ele ainda vai sofrer, porque o pecado ainda existe aqui entre nós, somos pecadores, mesmo salvos pelo sangue de Jesus, ainda somos pecadores, sempre haverá sofrimento, não tem como fugir disso. Pastor, que pensamento pessimista, de forma nenhuma. É isso que a Bíblia diz sobre a humanidade e sobre o mundo ao nosso redor. Essa é a realidade e a tendência é piorar. Não vamos ser iludidos. Alguns acham que os crentes são ingênuos. Não. O crente, ele se permite, né? Ele se permite sofrer. O crente é aquele que não revida. Ele se permite apanhar. Mas ele não bate, porque ele não quer maltratar ninguém. Por amor de Jesus. Isso não é fraqueza. Não confunda, né? Pelo contrário, isso é tentar viver o amor de Jesus Cristo para poder ganhar alguns que estão perdidos no pecado, certo? Então, temos que compreender que esse mundo foi corrompido pelo pecado, e não há esperança para este mundo, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia de capa a capa nos ensina que felicidade é ter comunhão com Deus. Que alegria é estar vivendo dentro deste chamado. Não importa se eu vou sofrer por Jesus ou não, mas se eu cumprir este chamado do Senhor, de ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, eu posso viver nesta terra despreocupado, porque o Senhor não falha, Deus é fiel às suas promessas. Eu não gosto muito daquele hino que diz, Deus é fiel a mim, parece que Deus é que é subserviente a mim, mas Deus é fiel às promessas dele. E se nós estamos dentro da vontade e do chamado do Senhor, mesmo pecadores e falhos, o Senhor, irmão, será por nós. Saulo foi chamado para sofrer pelo nome de Jesus. E você, quando lê as epístolas de Paulo, mesmo ele falando coisas difíceis ali, você não vê um homem triste. Ele está alegre. Ai, é difícil entender isso. Pois é, não se entende. Isso se vive. Você que é crente em Jesus, se você nunca sofreu pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a sua fé está incompleta. Você não compreende o ministério de Jesus na terra hoje. Porque todos os crentes em Jesus vão sofrer pelo nome do Senhor. Esse sofrimento começa quando você rejeita o pecado. Rejeitar o pecado e lutar contra o pecado é um tipo de sofrimento, ou não é? É um tipo de sofrimento. Obedecer ao Senhor, mesmo sabendo que você vai perder em outras áreas dentro da sociedade humana, ou perder prestígio, ou perder dinheiro, por exemplo, é um tipo de sofrimento, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Todo crente vai passar por isso. Se você não passou, é o momento da reflexão. Deus chamou o apóstolo para isso. Olha em 1 Coríntios 15, verso 7. 1 Coríntios 15, verso 7, nós lemos ainda. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo, como apóstolo, ele tinha que preencher duas credenciais básicas. Primeiro, ver Jesus ressurreto. Segundo, ter sido discipulado pelo Senhor Jesus Cristo, pessoalmente. É por isso que eu não posso ser apóstolo, né? Eu não vi Jesus ressurreto, e eu não fui discipulado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Então, eu não tenho como ser apóstolo. Não existe mais apóstolo. E Paulo passou exatamente por isso, né? Lá em Gálatas 1, verso 15, nós lemos assim: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então você percebe aqui que Paulo, quando ele creu em Jesus, ele não foi logo para Jerusalém. Depois de Damasco ali, daquele momento que ele ficou cego e depois de 3 dias recobrou a vista, quando Ananias foi lá e orou por ele, Paulo foi para as regiões da Arábia. O texto de Atos não explicita isso, mas aqui em Gálatas, o próprio apóstolo está dizendo, ele foi para as regiões da Arábia. O que ele foi fazer lá? Verso 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo aos Gálatas aqui, a gente leu Gálatas 1, do 15 ao 19, Paulo está dizendo aos Gálatas que o evangelho que ele prega é genuíno, não é diferente do evangelho dos outros apóstolos. E ele está dizendo que ele é um apóstolo, porque ele passou 3 anos na Arábia, provavelmente orientado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente entende que esse foi o período do discipulado de Paulo ali, embora não tenha nenhum texto específico da Bíblia que diga que Jesus estava discipulando Paulo ali. Mas o que ele ia fazer na Arábia 3 anos? Então, por inferência, entendemos que o apóstolo estava sendo discipulado pelo Senhor ali. E vemos que Paulo
Saulo ainda viu Jesus ressurreto quando Jesus apareceu para ele lá na estrada para Damasco. Ser apóstolo, então, não era somente ter autoridade, apóstolo como um dos 12. Ser apóstolo era falar a palavra de Deus. Essa epístola, como nós mencionamos, ela é palavra de Deus porque um apóstolo falou-a como palavra de Deus. Um versículo importante sobre isso é 2 Pedro, você pode abrir, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Às vezes, nós achamos que os apóstolos, quando escreviam os textos da Bíblia, os autores bíblicos, quando escreviam os textos da Bíblia, eles não tinham noção do que eles estavam escrevendo. Às vezes, alguns pensam assim, mas não. Eles tinham plena consciência de que o que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. Vamos ler do verso 15. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, aqui ele está falando de Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que foi dada por Deus a ele. Verso 16, que é o principal. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certos ignorantes e instáveis, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Pedro está dizendo que existem pessoas ignorantes que, por não entender o texto bíblico, deturpam as escrituras. E ele está falando das epístolas que Paulo escreveu. Então ele está dizendo que as epístolas que Paulo escreveu são escrituras. E esse termo escritura se refere à revelação de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo, os 12 apóstolos, eles foram responsáveis para garantir que o Novo Testamento que nós temos, os 27 livros do Novo Testamento, livros e epístolas, fossem realmente a palavra de Deus. Eles não escreveram todos os livros e epístolas, mas eles deram o carimbo apostólico. Não tinha carimbo, é só uma ilustração. Eles deram o carimbo apostólico, né? Eles diziam, esse é a palavra de Deus. Eles diziam, esse não é palavra de Deus. E como é que eles sabiam? Essa era parte do ministério dos 12 apóstolos. Efésios 2:20 diz que a igreja, ela é fundamentada sobre o ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos. São as duas autoridades que reconhecem o que é palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo não escreveu nada. Os apóstolos registraram as mensagens do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê Lucas, não é apóstolo, mas ele foi muito influenciado por quem? Apóstolo Paulo, ele estava na missão evangelística junto com o apóstolo Paulo, certo? Então, isso para a gente entender o ministério dos 12 apóstolos, e por isso não temos apóstolos hoje, não pode. Primeiro porque a Bíblia diz que você tem que ter sido discipulado pelo Senhor Jesus Cristo e ter visto Jesus ressurreto para ser um apóstolo. Então não tem como ter apóstolo hoje. Segundo, se tivesse um apóstolo hoje, a Bíblia ainda podia ter anexos. Aquele apóstolo hoje, diz que tem um aqui em Fortaleza. Ele pode escrever uma epístola, um livro, e dizer, é palavra de Deus, e bota aqui. Certo? Então não existe. Se você ouvir um apóstolo no rádio, na TV, na internet, esse aí não é de Deus. Ele pode até ler a Bíblia, falar de versículos da Bíblia, mas não quer dizer que ele é de Deus. Certo? Outra coisa importante é que Paulo, ele é apóstolo, porque na maioria das suas epístolas, ele diz, eu sou apóstolo chamado por Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Romanos 1:1, não precisa se abrir, fazer uma leitura rápida. Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser
apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Veja, a autoridade do apóstolo é Deus. 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 1 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, e assim por diante. Então, ele foi o 12º apóstolo, inegavelmente, segundo a Escritura. E um detalhe do nosso primeiro versículo aqui, é que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, foi chamado por Jesus para servir a Jesus. Nós não somos apóstolos, mas nós fomos chamados por Jesus para servir a Jesus Cristo. Se você faz um serviço para Jesus, está desanimado, é diante de Jesus que você está desanimado, certo? Não venha para mim como pastor justificar o seu desânimo. Eu não sou seu Senhor, certo? Não sou de ninguém aqui dessa igreja. Não sou. Eu sou o mensageiro. Eu sou servo, como todos somos servos aqui, do Senhor Jesus Cristo. E todos nós aqui prestamos contas do Senhor Jesus Cristo. Se você está cansado, não dá para vir para o culto de oração, fale para Jesus. Fale para Jesus. Senhor Jesus, estou cansado, não vou para o culto de oração. Aí você se vê com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Eu sou o mensageiro. Obviamente, se o crente não está andando na linha, Jesus quer que a gente chame, irmão, e aí, o que é que está acontecendo? Vamos orar mais? E eu estou para tentar motivar e lhe animar a servir melhor o Senhor Jesus Cristo, né? Mas o seu Senhor é Jesus Cristo. Ele te chamou, Ele te salvou, e é a Ele que você deve servir, lendo sua Bíblia todo dia, orando todo dia, pregando o Evangelho aos perdidos todo dia. Não esqueça disso. É assim que a gente enxerga a igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Embora esse prédio está lá uma pessoa jurídica, sociedade religiosa, uma série de leis e regras, mas esse prédio não interessa. O que interessa são os crentes em Jesus que congregam aqui, que são a igreja de Jesus Cristo. Todos nós, crentes em Jesus aqui, servimos ao Senhor Jesus. Lembra do final de Atos 9, verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aqui no verso 1, 1 Coríntios 1:1, Paulo chamado pela vontade de Deus. A vontade de Deus para Paulo foi que ele sofresse pelo nome de Jesus. Só que Paulo sofreu muito. Eu não sei se algum de nós aqui sofreu tanto que ele sofreu por Jesus. Mas nós também sofremos por Jesus, se queremos ser fiéis a Deus, vamos acabar sofrendo também. Essa é a vontade de Deus para nós. Você quer fazer a vontade de Deus? É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que ter uma vida tranquila e longe de Jesus Cristo. Até porque não tem tranquilidade nessa terra. Não tem. Isso é ilusão. Completa ilusão. Mas quem quer se iludir, Deus te deu liberdade. Se iluda. Mas você vai depois escolher os frutos desta ilusão. A alegria é com Jesus, mesmo no sofrimento, mesmo na provação, mesmo nas dificuldades inerentes àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ainda li em 1 Coríntios 15, verso 9, olha como Paulo, ele aprendeu a ser apóstolo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você acha que Paulo era apóstolo por status? Não compensava. Em outro momento a gente vai ler que ele diz que os apóstolos se tornaram o lixo do mundo. Quem dera vocês de Corinto reinassem, e reinam sem nós.
nós somos o lixo do mundo. Por quê? Porque eles eram perseguidos e desprezados, não tinha vantagem. Entende? Os crentes não devem lutar por cargos, ou postos, ou hierarquias, ou não deve existir essas coisas. Na verdade, nós devemos estar prontos para sofrer pelo Senhor Jesus Cristo, dentro do serviço e ministério que Deus nos deu. Cada crente aqui recebeu um chamado para honrar Jesus com a sua vida. E você deve estar pronto para seguir a vontade de Deus. Paulo entendia, sou o menor dos apóstolos. Ele não se vangloriava de ser apóstolo, embora ele tinha muito poder. Paulo tinha muito poder como apóstolo. Ele exortava as igrejas, ele plantava igrejas, era um homem de Deus, mas ele reconhecia os seus pecados. Ele sabia que ele ainda era pecador. E ele precisava conhecer mais o Senhor. Ele entendia da soberba dele também. Por isso Deus colocava ele ali na linha. Temos que ter essa compreensão nas nossas mentes. Então, ele, mesmo sendo apóstolo, entendia o seu lugar. Segundo os Coríntios 11, 28 e 29, olha o que Paulo diz também. Além das coisas exteriores, segundo os Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, realmente, era um homem de Deus, porque preocupar-se com uma igreja já é enorme a preocupação. Ele se preocupava com várias igrejas, todas as igrejas ali. Paulo estava preocupado e se interessando. Verso 29, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então o apóstolo, ele era apóstolo para servir a Jesus nas igrejas, plantando as igrejas, discipulando as igrejas. Esse era o chamado do apóstolo Paulo. Você é crente em Jesus? Qual o chamado do Senhor Jesus Cristo para você nesta igreja, ou na sua igreja, se você é de outra igreja? Como você deve servir como discípulo de Jesus? Vindo aos cultos é um grande passo, participando, das atividades da igreja também, mas existem passos mais ousados, como pregar o evangelho aos perdidos, fazer discípulos para Jesus Cristo, não querer ser um crente passivo, mas ativo de alguma forma, tendo vida de oração na sua casa, conhecendo a Escritura, mas sempre tem o que conhecer da Bíblia Sagrada, para cumprir o chamado do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado, o apóstolo foi chamado, Deus é quem nos chama para a sua obra. Deus não nos salvou para a gente ficar aqui nesse mundo vivendo as coisas daqueles que estão perdidos. Deus nos chamou, nos salvou para chamar os perdidos das trevas do pecado para a luz de Jesus. Deus nos chamou para continuar a obra do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Vimos só o primeiro aspecto aqui, que foi o autor da epístola. No outro domingo nós vamos continuar vendo quem recebeu essa epístola, quem eram os coríntios. Mas vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe então. Senhor, nós te louvamos, gratos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos chamou das trevas do pecado para te servir. Senhor Deus, dai-nos sabedoria e entendimento para compreendermos o chamado de Deus, do Senhor para conosco. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que nos desprendamos da nossa vida terrena e nos apeguemos mais à nossa vida celestial. É o que eu te oro e peço ao Pai em nome de Jesus. Amém. Mas antes de encerrar esse nosso momento de adoração, vamos orar também pelo Henrique. Então, Caio, Érica, Henrique, pode vir aqui na frente. Eu sei que eles são membros de outra igreja agora, mas sempre serão membros aqui também. Sempre a gente tem a alegria de tê-los aqui conosco. Deus abençoe, parabéns. Olha aí, Deus abençoe. Tu vai ter coragem? Eu posso pegar? Posso pegar? Pode. Eita, cara. Tu vem? Bota aqui. Eita, meu Deus. Quietinho. Ela ficou olhando para o papai. Cara da Érica. Nada do Caio.
Irmãos, vamos orar, agradecendo pela vida do Caio, da Érica e do Henrique aqui, né? Tão bonito. Agradecer a Deus para que Deus esteja abençoando essa família lá em Manaus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado pela vida do Caio e da Érica, que o Senhor os uniu no sagrado matrimônio. O Senhor trabalhou na vida deles dois, ainda na mocidade, e veio edificando-os e construindo suas vidas até hoje, onde eles estão aqui com essa bênção que é o Henrique. Senhor Deus, que o Senhor os abençoe ricamente. Livra-os do mal, protege-os em tudo. E abençoa também, Senhor, o Henrique, no seu crescimento, fortalecimento, e que em breve, ó Pai, à luz dos ensinos dos seus pais, ele venha a crer no Senhor Jesus. É o que eu te oro e peço. Abençoa o Caio, abençoa a Érica, estejam sempre firmados na tua palavra, servindo ao Senhor, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ele ficou quietinho. Meu Deus. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Então, vamos ter esse nosso momento de oração silenciosa. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Uma boa noite a todos e até breve.